Olá! Antes de a gente começar a falar em pensamento sistêmico, vamos tentar entender o que são sistemas, né? Bom, para a gente estudar isso, eu vou fazer uso do meu livro, do Cartoon Guide to System Dynamics, né? Então tem uma historinha aqui, eu vou traduzir essa historinha e a gente vai discutir um pouquinho a ideia de sistemas, né? Então vou lendo aqui para vocês, tá, os quadrinhos, tá? Então desculpe quem fala inglês aqui, se eu tenho que fazer a tradução, mas para quem não fala acho que é importante, né? Então vamos lá, né? Bem-vindo ao o guia de cartoons aí de dinâmica de sistemas, né? Ah, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre sistemas e sobre problemas sistêmicos, né? Mas o que são sistemas? É aí que entra a definição. Vamos pegar uma canetinha. Um sistema pode ser compreendido como um conjunto de elementos interconectados e interrelacionados que fazem alguma coisa. Então a gente pode dar um exemplo aqui no sistema, né? Olha, a cidade é um exemplo no sistema. Quais seriam, assim, os elementos dessas cidades interrelacionados e interconectados? Pense um pouquinho. Será que uma cidade é um sistema grande e dentro desse sistema tem vários subsistemas? Quais seriam os subsistemas de uma cidade? Vamos pensar em um subsistema. Eu moro aqui em São Paulo, então vamos pensar aqui no metrô de São Paulo. É um sistema, o metrô? Ele tem um conjunto de elementos interrelacionados e interconectados? Ah, tem, né? Quais são os elementos ali de um metrô, né? Olha, tem as composições, os trens, né? Tem os passageiros, tem um sistema de cobrança que faz parte do sistema do metrô. Tem as pessoas que operam o metrô, né? Tem as pessoas que fazem uso do metrô. Mas espera aí, o metrô ele não funciona sozinho. Ele tem aqui energia elétrica, né? Ele consome aqui materiais o tempo todo. Então o metrô passa por constante serviço de manutenção. Então você começa a pensar, opa, peraí, dentro de uma cidade que é um sistema gigantesco, né? A cidade de São Paulo, um sistema gigantesco, você tem um subsistema que é o sistema de transporte metroviário. E dentro desse subsistema você tem inúmeros elementos interconectados, né? Você não tem o metrô se você não tiver energia. Você não tem o metrô se você não tiver as composições, se você não tiver o trilho, se você não tiver as pessoas que fazem uso. Então tem vários elementos interconectados e interrelacionados. Um sistema geralmente tem algum propósito, né? Então quando você pega o metrô, você quer ir do ponto A até o ponto B. Mas acontece que assim, o sistema não tem apenas o propósito de levar o ponto A até o ponto B, mas o propósito de levar milhares de pessoas, ou talvez até milhões de pessoas, a diversos pontos da cidade. Então, assim, o metrô é um exemplo de um sistema que está dentro de um outro grande sistema que é a cidade de São Paulo. Mas não, a cidade de São Paulo tem outros sistemas além do metrô, não tem? Então, por exemplo, a escola em que você estuda, a escola onde você trabalha, a empresa onde você trabalha, né? Também são sistemas. Então, se a gente for pensar numa escola, o que será que são os componentes desses sistemas, né? A gente começa a pensar, olha, tem as salas de aula, olha, tem os equipamentos data show, mas não é só isso, tem também os sistemas de informática que fazem ali você pode ter um ambiente virtual de aprendizagem, você pode ter um sistema de cobrança. Então você começa a pensar que mesmo a escola, que tem seus professores, que tem seus alunos, que tem os seus ambientes virtuais de aprendizagem, que tem o seu sistema financeiro, também é um sistema dentro do sistema escola. Igrejas, né? Zoológico, não é isso, né? Empresas, indústrias, né? Então cada um deles são sistemas que estão interrelacionados e estão interconectados. Então, por exemplo, você vê o problema que dá para São Paulo quando, sei lá, cai uma chuva muito forte aqui e a gente tem um problema no sistema de controle de tráfego, né? Os semáforos, né? Caem os semáforos, param de funcionar e fica um caos aqui a cidade, né? Ou então quando tem uma pane elétrica, né? Tem uma chuva muito forte, caem árvores em cima das redes elétricas e a gente fica sem energia durante alguns dias. E faltando energia, depois de alguns dias aqui, você
vai ficar sem água nos prédios, né? Então você começa a ver como é que os sistemas são interconectados e interrelacionados, né? Então, assim, o mundo tem todos os tipos de sistemas, né, que você possa imaginar, né? Desde sistemas ecológicos, sistemas financeiros, sistemas políticos, né? E esses sistemas têm características bastante interessantes. Então, assim, o propósito dessa aula aqui é era descrever o que são sistemas. Então, chegamos aqui a uma definição que os sistemas são conjuntos de elementos interrelacionados, ou seja, tem relações entre eles, interconectados, ou seja, uma parte de um sistema está relacionada com outra parte do sistema. Se você alterar essa parte do sistema, você vai trazer algum impacto em uma outra parte. Faltou luz aqui na cidade de São Paulo. Opa, quantos outros componentes, sistemas, escolas, empresas, fábricas vão sofrer um impacto devido a essa interconexão entre os elementos do sistema, né? Então, os sistemas têm elementos interconectados, interrelacionados, que formam um todo complexo, e normalmente assim os sistemas têm algum propósito. Pelo menos os sistemas humanos têm algum propósito, né? A gente poderia aqui até devagar. A gente tem o sistema solar, né? Tem lá os planetas, as estrelas, cometas, etc, etc. Estão interrelacionados? Sim, né? Você pode ver até as trajetórias dos planetas, né? Tem uma relação entre massa, distância, por aí afora, forças gravitacionais, por aí afora, né? Estão interconectados? Sim, né? Então basta que você tenha uma estrela aqui se transformar numa supernova, né? O que vai acontecer, né? Então, que um buraco negro, né? O que vai causar ali nas constelações ali próximas, né? Então você tem elementos interrelacionados, interconectados, formam um todo complexo. Agora, qual seria aqui o propósito do sistema solar, né? Então tem alguns sistemas que não está claro para a gente ainda, né? Qual é o propósito do sistema solar? Por que isso tudo, né? Tá bom? Então a gente viu nessa aula a definição de sistemas. Nas próximas aulas a gente vai explorar um pouquinho o conceito de pensamento sistêmico, tá bom? Então um abraço para todo mundo.